Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está no ar, então, com mais um programa Pretoteca. Eu me chamo Cíntia Martins. E eu sou Larissa Alves. E olha só, não estranhe o nosso estúdio. Aqui é uma gravação diferenciada, que você já acompanha. Você que é saudosista dos Pretotecas anteriores, vai saber que a gente já fez muita gravação aqui, né, Cíntia? Já foi nossa casa por um tempo e hoje, excepcionalmente, a gente está usando esse estúdio aqui para fazer esse Pretoteca com você, que acompanha a gente também pelas ondas da Rádio Band News FM, no YouTube da Rádio Band News FM e também em todas as plataformas de áudio que dá para ouvir a gente, né, Larissa? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Essa semana tem a data do Dia Nacional em Defesa das Cotas Raciais, um assunto bastante relevante, e a gente tem especialista para falar muito mais sobre isso e trazer luz a esses entendimentos. Exatamente. Essa data que foi celebrada na última segunda-feira, dia 18 de agosto, portanto a gente vai destrinchar um pouco mais desse assunto com base principalmente nesse livro aqui, ó, O Impacto das Cotas, 2 décadas de ação afirmativa no ensino superior brasileiro. A gente vai contar um pouquinho, né, desse início, do que a gente tem de presente, de como as cotas transformaram a sociedade, né, não somente as universidades, o que a gente pode pensar de futuro. Para isso a gente está com a Márcia Lima, que é uma das organizadoras do livro e está aqui com a gente. Márcia, que organizou o livro junto ao Luiz Augusto Campos. Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer enorme. Prazer todo nosso. Bom, a Márcia esteve com a gente no Bora Brasil essa semana, que é o programa que a gente faz aqui na Band, na TV aberta, e eu falei, estamos marcando a data, a gente vai falar mais sobre isso porque é um assunto praticamente inesgotável. Sim, né? sim, com certeza. Um assunto que a gente levanta aqui no Pretoteca, é uma bandeira nossa, né? Por motivos óbvios, e muitos que nos acompanham são fruto dessas políticas, né? De inclusão na sociedade, que, como eu falei no início, né, Márcia, não transformou só as universidades, só um espaço acadêmico, mas a sociedade precisou dessas leis, né, dessas políticas para serem pautadas para um futuro mais diverso, né? Com certeza, isso faz... Eu acho que falar da história das ações afirmativas no Brasil, né, eu acho que é não refletir apenas sobre o impacto nas universidades, né, no corpo discente das universidades, mas eu acho que a sociedade brasileira, principalmente nos últimos 10 anos, eu acho que a gente tem uma ampliação muito grande da visibilidade do tema do racismo, né? Eu acho que desde que a gente começou a política de cotas, que o Brasil começou a falar mais sobre racismo, sobre desigualdade racial, né? Deixou de ser um grande tabu que a sociedade brasileira sempre teve para falar de racismo, né? Tem um sociólogo, Horácio Nogueira, que escreveu um texto muito clássico, né, que ele compara o preconceito do Brasil e dos Estados Unidos, né, que é o preconceito racial de marca e de origem. E quando ele está falando da etiqueta das relações raciais no Brasil, ele falava que o Brasil era... A gente não tinha o hábito de falar dos assuntos da cor, que era uma certa deselegância tocar nesse assunto. Então, esse silenciamento, né, histórico que a gente tem em relação a tratar desse tema, né, ele está em transformação, né? Eu sou de uma geração na qual nós, na escola, na infância, esses temas não eram abordados, né? Eu olho para os meus sobrinhos, né, que estão agora com 16, 17 anos, eles têm uma outra construção e têm uma narrativa própria sobre o racismo, sobre como lidar com isso, né? Então, eu acho que as ações afirmativas, elas contribuíram muito para a transformação da sociedade brasileira, muito mesmo. Ô, Márcia, antes da gente se aprofundar bem nesse assunto, eu queria que a gente fizesse uma linha do tempo, né? Em 2023 a gente tem mudanças importantes na lei de cotas no Brasil, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, fazendo essa linha mesmo, desde o início, quando tiveram aquelas fases de experimentação, até o momento em que isso virou lei no Brasil. Sim, eu acho que a lei, ela é uma consequência de 2 momentos que antecedem a lei, né? Primeiro, a iniciativa da UERJ, né? Isso começa com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, num projeto de lei, ou seja, começa pelo Legislativo, né? E implementa uma política de reserva de vagas para estudantes de escola pública, e essa reserva depois vira também uma reserva para a população negra, né? E esse é um ponto que eu acho muito importante a gente destacar, é que todas as políticas de ações afirmativas de acesso ao ensino superior que nós temos no Brasil, né, todos os experimentos que a gente teve e tal, e principalmente a lei, ela sempre teve o recorte social como um primeiro recorte, né? Inclusive, isso foi alvo de muitas discussões no movimento negro, também
na academia, se deveria haver cotas raciais, independentemente, por exemplo, de renda ou de ter cursado em escola pública, né? Mas a lei resolveu, né, na negociação da lei, o que ficou estabelecido é que apenas pessoas pretas, pardas e agora indígenas e quilombolas que estejam em escola pública e que estejam também em faixa de renda que são os beneficiários da política, né? Então isso começa lá atrás, em 2002, e a gente chama na nossa pesquisa, né, a primeira fase que vai até a criação do REUNE, de fase de experimentação. Por que de experimentação? Porque era decisão ou de legislativo, né, como foi o caso do Rio de Janeiro, ou dos conselhos universitários, que foram, a partir da experiência da UERJ, como nós começamos a ter outras universidades. A UNB foi pioneira nisso, Federal do Rio Grande do Sul, UFBA, algumas universidades foram construindo suas políticas de ação afirmativa com base na autonomia universitária e com desenho aprovando nos conselhos universitários, né? Então, o que isso já demonstra? Isso já traz uma mobilização política dentro da universidade, que tinham pouquíssimos estudantes negros, que tinham pouquíssimos estudantes de escola pública e estudantes pobres. Então, os movimentos, o movimento negro, o movimento estudantil, né, começa a organizar e a demandar que essas políticas fossem construídas. No governo Lula, quando começa o projeto de reestruturação das universidades públicas, que eu considero assim um dos maiores programas e que preparou as universidades para receberem os estudantes cotistas, o REUNE era um programa de reestruturação que as universidades receberiam muitos recursos. Na época a gente estava com um momento um momento bom da política e da economia. Então, as universidades recebiam esses recursos, elas tinham recursos para restaurar a universidade, abrir novos campi. E é muito interessante, se você olha esses dados, o que houve foi, primeiro, um aumento das vagas, né, e uma interiorização dos campi. Né? Se você olha o mapa antes do REUNE, a maioria das universidades públicas federais estavam nas capitais, né? Uma ou outra tinha um campi, principalmente na área mais de agrárias, né? Você tinha uma ou outra que tinha um campus e campi no interior, né? Mas você concentrava nas grandes cidades ou nas metrópoles as universidades públicas. Aí a gente tem primeiro esse movimento de interiorização dos campi. Depois disso, né, e para receber os recursos do REUNE, uma da condicionalidade era que alguma política de inclusão fosse criada. Então, aí as próprias universidades começaram a desenhar os seus programas de ação afirmativa e aprová-los nos conselhos universitários. Né? E aí, quando vem 2012, que chega a lei, né, a gente já tinha uma adesão de aproximadamente 80% das universidades federais públicas do Brasil já tinham algum tipo de ação afirmativa. Muitas delas não tinham recorte racial. Né? A UFRJ, por exemplo, ela só passou a ter a cota racial com a lei. Né? Então, a lei de 2012, ela chega para, digamos assim, sistematizar, formalizar, né, as formas de acesso. Né? E isso foi bom para todas. Foi bom para todas, mas a gente tem, por igual, exemplo, né, todas as universidades federais passaram a ter esse desenho, né? Isso vai variar um pouco, por exemplo, no livro a gente tem um caso da UFBA, né, que é uma universidade que tem uma população negra muito grande, né, mas que começou com ação afirmativa em 2005 e com a chegada da lei que reserva metade das vagas, a população negra de Salvador é 70%, né, mais até. Então, porque as cotas, elas são muito pensadas em relação à proporção desses grupos na população. Né? Então, a cota racial, numa universidade federal no estado de São Paulo, ela vai ter que ter, dentro dessa subcota, uma proporção equivalente à proporção da população preta e parda no estado. Né? Então, ela tem muito a ver também com as características demográficas dos estados. Né? No caso da Federal de Santa Catarina, a população negra do estado é 18%. Então, dentro da cota
de 50% de escola pública, 18% fica para pretos, pardos e agora indígenas e quilombolas. Então tem, né, esse desenho relacionado com o tamanho desse grupo no Estado. Posterior, aí você tem, na lei de 2012, as universidades tinham até 2 anos para se adequarem, e a gente começa esse monitoramento, que não foi um monitoramento que deveria ter sido feito, porque o governo federal não fez, né? E o Michel Temer muda a lei em 2016, inclui os indígenas e tira do executivo a responsabilidade de monitoramento, mas não coloca em lugar algum. E aí chega 2022, quando completam 10 anos da lei e que teria necessidade de revisão da lei, né? Porque estava lá escrito que a lei deveria ser revista, nós estávamos no governo do Jair Bolsonaro. Nada foi feito. E quando chegou 2023, eu estava como secretária de Ação Afirmativa e Combate ao Racismo no Ministério da Igualdade Racial e juntamente com o MEC, com Direitos Humanos e Povos Indígenas, nós trabalhamos na revisão da lei, que teve a deputada Dandara como relatora na Câmara dos Deputados e o deputado Paim no Senado, né? Então a gente trabalhou e fizemos algumas mudanças importantes na lei de 2023. Quer citar para a gente mais? Posso falar rapidamente. A primeira delas é a inclusão dos quilombolas, né? Por que incluir quilombola? Por que o quilombola não está na cota preto e pardo? Porque nós temos quilombolas fenotipicamente brancos ou de pele muito clara que não estavam conseguindo entrar como quilombolas. Ou seja, a característica do quilombo, né, da comunidade quilombola, ela é majoritariamente uma população negra, principalmente mais preta, inclusive, né? Considerando os espaços onde a gente tem os quilombos, mas não apenas. Então, a gente tinha que contemplar esse grupo por esse motivo e também porque a política, embora ela tenha como foco a desigualdade de oportunidade, o nosso interesse é também que a gente reconheça a importância e dê visibilidade aos grupos minoritários nessa universidade, né? A essa minoria na universidade, mas também que a gente reconheça, né, a importância desses grupos na construção do nosso país. Por isso que indígenas e quilombolas têm o seu reconhecimento na política de forma importante. Em 2016 também já tinha incluído pessoas com deficiência. Né? Muito importante, né? E você vai vendo que ela realmente vai mudando o desenho da sociedade, como a gente disse aqui no início, né? Construindo novos pensamentos, novas gerações que já entendem os seus direitos, né? E ela também conseguiu, né, derrubar mitos e preconceitos, né? A gente ouve ainda uma resistência muito grande da população à política de cotas, né, sem se aprofundar muito no porquê elas existem, da necessidade da existência, né? E a gente vai vendo que os preconceitos iam muito pelo caminho, a gente vai diminuir o nível das universidades, né, o nível intelectual, que foi exatamente o efeito contrário, né? O nível não baixou e o número de alunos, né, cotistas é maior, inclusive, do que alunos não cotistas. Agora nós temos 52% dos estudantes da universidade pública são cotistas. Né? Temos muitos desafios, né? Acho que a gente não pode negar o desafio principal que eu sempre falo, é a importância que essa política trouxe para qualificar a demanda. Né? Quem são os demandantes do ensino superior no Brasil? Quem concluiu o ensino médio. Né? Então, o preparo, né, para a universidade, ele começou a mudar, o interesse em entrar na universidade, a possibilidade, né, desses jovens negros, pobres, de escola pública, eles conseguirem visualizar, né, vislumbrar o ingresso na universidade pública, foi muito importante. Nós descobrimos que muitas pessoas não sabiam que as universidades públicas não eram pagas. Né? Eu sou professora da Universidade de São Paulo há mais de 20 anos, e até hoje a gente tem trabalhos, né? Os alunos, principalmente a USP, criou um programa para apresentar a USP em algumas universidades públicas, e as pessoas se espantam quando a gente fala que a USP não é paga. Esses dias, não tem muito tempo, ainda foi esse ano, eu peguei um táxi para a USP, quando a gente entrou no campus, o taxista me perguntou, nossa, professora, deve ser muito cara a mensalidade aqui. E quando eu falei para ele que a USP era uma universidade pública, que ela não cobrava mensalidade, o espanto foi muito grande. Né? Eu falei assim, essa universidade aqui é do povo do estado de São Paulo. Com uma mensagem Quem não chega, paga né?
quem paga os custos dessa universidade é o povo do estado de São Paulo, é o seu imposto que paga essa universidade. Né? Então, isso ainda hoje, gente, né? Depois de mais de 20 anos de políticas, as pessoas ainda não sabem como a política funciona, e esse é o objetivo desse livro. Esse livro ele foi escrito, né? Eu sou uma professora universitária, socióloga, tenho inúmeros artigos acadêmicos sobre o tema. Luiz Augusto Campos, meu parceiro, meu colega de trabalho, né? O coautor do livro, que divide comigo a organização do livro, também é professor do IESP, na UERJ, e a gente optou por fazer um livro onde qualquer cidadão brasileiro consiga abrir e ler, né? Então, ele não é um livro voltado para especialistas, ele tem uma linha do tempo, que a gente começou falando disso, né? Como é que a política foi feita. Na nossa introdução, né, o primeiro capítulo do livro que nós dois escrevemos, a gente faz um apanhado geral do livro e dos avanços. A gente tem os casos das universidades estudadas, que é a Federal do Rio de Janeiro, a UERJ, a Unicamp, o FMG, Federal de Santa Catarina, UNB e UFBA. Né? São os casos. A gente também procurou uma diversidade regional para entender dessas experiências, né? E é um livro que justamente traz, eu acho que desfaz esses mitos, né, que a Cíntia estava falando. A gente fala no livro, né, de como que o rendimento dos estudantes cotistas vão melhorando ao longo do tempo e se aproximando em termos de média do rendimento dos estudantes não cotistas. Né? A gente fala também do impacto que tem de forma diferenciada nos cursos, né? Porque isso é uma questão ainda também, tem alguns gargalos na política, que são os cursos que as pessoas conseguem ingressar, né? Porque a nota de corte continua existindo. É muito importante falar também que a política de cotas reserva vagas, mas que há competição para entrar, né? Algumas carreiras ficam até mais competitivas, né? A relação candidato-vaga. Então, a cota não dá uma vaga na universidade, ela reserva uma vaga para disputa. Né? Não é tão simples. Eu acho que isso como é muito importante. imaginam, né? É a mesma prova, é o mesmo vestibular, é o mesmo a nota do Enem, né? Que algumas universidades, boa parte das universidades usa a nota do Enem. Então, os alunos têm que fazer Enem, têm que ter um bom desempenho, né? Eles também estão num processo competitivo para acessar essas vagas. Porque isso é uma coisa que que nos perguntam muito, né? Como se o aluno simplesmente ele chegasse lá, vou entrar e sentar na cadeira e assistir Tô aula. pronto, né? É muito interessante você trazer essa parte também de que as pessoas não sabiam que a universidade não era paga, que era pública, né? Mas isso reflete muito como é a nossa sociedade. Por quê? Porque quem a gente viu há muitos anos frequentando universidades públicas, na USP, na Unicamp, eu falo aqui de São Paulo, né? No caso que a gente está aqui, né? Sim. Eu cresci aqui, fui essa pessoa que estudei escola pública, paguei cursinho, mesmo assim não passei. Não consegui fazer o meu curso lá. É muito difícil e as pessoas que frequentam lá são pessoas muito diferentes do que era a minha realidade. Eu não via gente parecida comigo, com as minhas irmãs, com as pessoas do meu bairro, da periferia de Guarulhos, de onde eu vim. Então, isso reflete muito a sociedade, né? E é importante que a gente traga isso, porque a gente traz essa importância das cotas. É você diversificar essas pessoas que estão lá dentro. Mudar porque a cara, se a gente né, desses mudar a cara, porque senão é isso que vai parecer mesmo, que é uma universidade pública, mas na verdade quem frequenta é a grande elite brasileira que está lá, que consegue entrar, né? Eu queria que você falasse sobre a importância disso, das cotas, também para criar essa diversidade dentro desses ambientes, porque isso a gente sabe que tem impacto para todos os meios, para todos os campos, não somente na vida universitária. Não, com certeza. Eu acho que a gente começou falando disso, né? Mas eu acho que tem muitos desafios. A gente sabe que nos cursos mais elitizados, né? Odontologia, medicina, direito, engenharia, relações internacionais. No livro também a gente traz uns dados onde teve mais impacto a política, né? Que eram justamente os cursos mais brancos, digamos assim, ou mais elitizados. Hoje né? dá para dizer que está equiparado? Está chegando. Tem curso que ainda não equipara, porque... Quais são, mais ou menos, se a gente puder? Odontologia, relações internacionais,
A medicina melhorou bastante, cresceu muito. Direito, as engenharias, as engenharias também entra. Economia. Então, tem cursos que tem mais... Porque você tem, assim, né, umas grandes questões que, para você entender uma política pública, né, e eu falo isso com a angústia de quem esteve no governo, e quando você desenha uma política pública, você tem que ter muito cuidado para não produzir novas desigualdades, né? Então, uma grande desigualdade que a gente tem, que antecede a política, é a distribuição das carreiras, né? No final dos anos, no começo dessa década, mais ou menos, no final da primeira década desse século, né, 2010, por aí, que foi quando eu fiz um levantamento disso, as universidades, as instituições de ensino superior do Nordeste, e aí incluindo públicas e privadas, né, 70% dos cursos estavam concentrados na área de ciências humanas e pedagogia. Você não tinha no Nordeste universidades, você tinha um número muito pequeno de universidades, tanto públicas quanto privadas, voltadas para essas carreiras que são mais competitivas, que têm melhor remuneração no mercado de trabalho, que uma relação candidato-vaga, né? Esse conceito de cursos mais elitizados, ele envolve realmente um perfil socioeconômico, né, dos alunos que frequentam, a condição de cursar, porque normalmente você tem que ter, além da vaga, material, livro, instrumentos, né? A permanência desse aluno é mais difícil, então, e ele é mais competitivo também, né? A relação candidato-vaga é muito alta. A gente não tinha no Nordeste brasileiro, ainda hoje tem poucos. Então, a maioria dos concluintes do Nordeste do Brasil eram concluintes em pedagogia, né? Com todo respeito ao curso e à carreira, mas é uma hiperconcentração, né? Então, quando você faz a reserva de vaga, isso continua, porque é por curso e turno. Então, se eu tenho 100 vagas, metade para a escola pública, metade para a concorrência. E na metade da escola pública eu tenho a cota racial, PCDs e outras, né? Então, essa divisão, né, ou seja, eu continuo com mais, vai ser a mesma coisa, né? A dificuldade de entrar nessas carreiras continua, né? Mas isso não é porque a política foi mal desenhada, é porque você tem uma estrutura de ensino superior, uma estrutura de cursos e carreiras no ensino superior que é muito diferente, né? Que é muito concentrada. Lembro, inclusive, que hoje a gente teve várias experiências de quando ainda foi no governo da presidente Dilma, né? O Mais Médicos, né? Que a gente teve que trazer médico, a gente tem déficit de determinadas, né? Quando fez aquele Ciência Sem Fronteira, né? Para qualificar determinadas áreas fora do Brasil. Porque a gente ainda tem, né, uma escassez muito grande em algumas carreiras. E nessas carreiras os cotistas ainda não estão chegando a 50% por inúmeras razões, né? Dentre elas, a maneira como ela está distribuída em termos de proporções, né? E também o aluno acreditar, né, aquilo que a gente fala. A gente chama de fenômeno de autoexclusão, né? Você não se ver capaz, não se sentir apto a cursar determinadas carreiras, né? Por conta do racismo, por conta do preconceito social, por ser de periferia, né? Então, os alunos é uma mentalidade que começa a mudar e você começa a ter investimento para que esses alunos frequentem, se preparem para entrar também nessas carreiras que são mais disputadas, né? Você que está na USP há mais de 20 anos, né? Eu me lembrei, que você me corrija se eu estiver errado, que a USP tem uma política de acolhimento dos alunos cotistas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que a grande dificuldade é a permanência desses alunos, né? Você tem essas vagas reservadas, uma disputa que não é fácil, mas você mora longe, você precisa pagar 2, 3 ônibus para chegar, você precisa tirar xerox, precisa comprar livro e ainda enfrenta esse ambiente que é extremamente elitizado, né? Como é que é esse acolhimento dentro de uma universidade como a USP, por exemplo? Eu, assim, pela minha experiência como professora e como pesquisadora, a USP, com certeza, a USP e Unicamp são das universidades mais elitizadas do Brasil, quiçá da América Latina. Então, o impacto nessa universidade, assim, eu comecei a dar aula na USP em 2004, né? E na minha sala de aula das Ciências Sociais da USP, que eu sou professora do curso Ciências Sociais, quando eu entrei, era tipo 10, 15 por máximo, 10%, até porque eu fazia, né, já tinha interesse no tema, já trabalhava com o tema, a gente aplicava um questionário no começo do curso, e eu dava aula para ingressantes. No curso do vespertino, né,
a gente tinha 10% de alunos negros, né? À noite tinha mais, mas no curso do vespertino tinham muito poucos, né? E a USP tentou todas as modalidades, né? Foi muito de inclusão que não usasse a reserva de vagas, né? A USP sempre foi muito resistente à reserva de vagas. Tanto é que a política começou em 2018, que é um dos motivos da USP não estar no livro, né? Que estava com muito... Uma das maiores universidades do Brasil, né? Muito pouco tempo. Então, assim, quando ela começa a política, o primeiro vestibular com reserva de vagas é 2018 para começar 2019, né? Ontem. É ontem isso, né? E a USP criou uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento. Eu trabalhei nessa, fui assessora da Ana Lana, que é a pró-reitora, a primeira pró-reitora de inclusão e pertencimento. Eu participei, né, ativamente na construção um pouco desse desenho, e a gente teve uma mudança muito grande no programa que é o PAFP, né, que é o Programa de Auxílio e Permanência dos Estudantes na Universidade. E isso é muito curioso, porque eu trabalhei eu montei o questionário do PAFP, eu ajudei a montar a avaliação dos dados, e a USP, o mais pobre da USP, né, que sempre, obviamente, embora seja uma universidade muito elitizada, né, até algumas carreiras, alguns cursos, entravam estudantes de escola pública, estudantes periféricos, em número muito reduzido, e você tinha uma certa estrutura, né, de apoio que dava conta, né, nem dava conta 100%, mas na medida em que entra, você começa a ter a política de cota, a renda média per capita para poder acessar a política cai muito. Ou seja, aquelas pessoas que eram consideradas as mais pobres na universidade, elas deixaram de ser as mais pobres, né? Então isso trouxe um problema grande, a universidade teve que ampliar o número de bolsas, porque senão ele ia tirar dessas pessoas para poder acolher esse novo público, né? E isso é uma grande disputa ainda, uma grande questão do movimento estudantil, da universidade relacionada ao apoio. Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, durante um tempo eu coordenei o PAECO, que é o Programa de Acolhimento ao Estudante Cotista, que a gente faz algumas atividades voltadas para os estudantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, que é a FEFELESH, que é o curso de História, Geografia, Filosofia, Letras e Ciências Sociais. Acho que são esses. Então, a gente tem programas, a gente fez uma cartilha de acolhimento, a gente tem um programa de podcast, onde os alunos ouvem, né? O primeiro podcast, inclusive, foi gravado comigo, né? Onde a gente fala dessa experiência da diversidade na universidade. É um programa que a gente tem um grupo de 10 bolsistas desses diferentes cursos e a gente vai tentando justamente produzir conteúdos, situações, roda de conversa, para que esses alunos comecem a entender, né, o que é estar na USP, né, o que é estar na universidade. Inclusive, tem uma dissertação de mestrado que foi feita lá no programa de um aluno, né, o Wilson Mesquita, que ele estudou como que os estudantes mais pobres da USP não acessavam todos os recursos que você tem numa universidade, né? Você tem o bandejão, você tem a biblioteca, você tem o centro de atividade física, você tem curso de línguas, na Faculdade de Letras, e ele vai demonstrando que esse aluno, ele começa a ter, né, ele entra, ele sequer sabe dessas, né, das possibilidades, né? E é isso uma coisa que a gente fez no PAECO, né, nesse programa, apresentar para ele tudo que a USP oferece, o hospital universitário, moradia, né? Então, porque é um espaço do qual ele não se apropriava, né? Porque não é só você entrar na universidade, sentar no banco da sala de aula, assistir a aula e ir embora para casa. É você lidar com o espaço universitário. Socializar, né? Se socializar. Você tem no ambiente universitário uma nova rede de relações sociais que você faz, até uma rede de obtenção de emprego, de colegas, de novas amizades, mas também a gente vê muitas pessoas estudando juntos, né, tentando construir, né, eles vão criando muitos laços, né? Isso é uma coisa bem importante, né? Então, esse grupo que era muito minoritário, ele deixa de ser minoritário e ele passa a se ver mais nos corredores da universidade. Eu acho que isso é sensacional, isso é transformador, né? Com certeza. Mas temos muitos desafios pela frente ainda. A permanência é um grande desafio. Sim.
As cotas, elas surgem também com um prazo de duração, né? Então, a cada tempo precisa ser renovado, precisa ver o que vai acontecer, mudanças importantes acontecem também. Mas eu queria saber de você, o quanto a gente já caminhou desde esse início até agora, em relação a isso. E é algo que se a gente conseguir ter uma previsibilidade ali para o futuro, é algo que vai precisar permanecer muito, de como tem caminhado a nossa sociedade em relação ao racismo como um todo? Primeira coisa, a lei de cotas, ela não tem assim, ação afirmativa, a definição, o conceito ação afirmativa, diz respeito a políticas temporárias de correção de desigualdade de oportunidades. A nossa lei de cotas do ensino superior, ela não tem validade. Ela tem que ser revisada a cada 10 anos. Então, se você não fizer a revisão, como o governo Bolsonaro não fez, a lei não acabou. Os alunos continuaram entrando. Mas aí, obviamente, o TCU, no seu papel, cobra a revisão e apresentar, olha, essa política está funcionando? Não está funcionando? Então, ela tem que ser revista. E uma das revisões possíveis não precisa mais que seja 50%, né? Ou podemos tirar o critério raça ou tirar o critério renda. Então, assim, a gente precisa fazer estudos para isso, né? Esse é um pouco o papel que nós, pesquisadores, professores universitários envolvidos com esse tema, a gente vai calibrando. E uma das grandes felicidades que eu tive é de que as recomendações que a gente tem nesse projeto, né, esse consórcio das ações afirmativas, que reuniu quase 50 pesquisadores, assistentes de pesquisa, a grande maioria das recomendações que a gente fez no final dessa pesquisa, elas foram adotadas na revisão da lei, né? Então, o tempo, né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente mudou, vai ajudar muito nisso que você está colocando. Até 2022, né, antes da revisão, você tinha cota para escola pública e 50% escola pública e 50% ampla concorrência. O aluno que se candidata como cotista, ele vai sempre concorrer como cotista. Mesmo que se ele tivesse uma nota alta para entrar pela ampla concorrência. Então, suponhamos que você tenha uma nota de corte, inclusive isso é uma outra coisa muito importante. A distância de nota de corte entre cotistas e não cotistas também tem diminuído, né? Então, sei lá, na cota a nota de corte é 6,5, na geral 7,5, né? Esse estudante, se ele tivesse tirado 8, ele ia para as cotas. Agora, se ele tirar 8, ele vai para a ampla concorrência. Por que isso é importante? Porque a gente não limita a participação desses estudantes, né? Seria um teto de participação. Agora, ele é um piso de participação, né? E, além disso, né, essa mudança é uma mudança importante. Por que ela é justa? Primeiro porque a gente tem hoje no Brasil mais candidatos, né, mais formandos de escola pública do que de escola privada. Então, você, na verdade, quando você coloca 50% para cada um desses grupos, né, a gente está subestimando o número de pessoas que vêm de escola pública. E a segunda coisa, a gente aprovar isso foi bastante difícil, e a gente conseguiu convencer alguns senadores disso, é que, na medida em que eu tenho um número, isso vira um indicador para mim da eficiência, de como que a lei, né, da necessidade ou não da política. Porque quanto mais alunos que se candidatam como cotistas forem conseguindo entrar pela ampla concorrência, eu posso revisar a lei considerando isso, né? Mas isso é todo o cenário. Agora, eu acho que considerando o nível de desigualdade racial que a gente tem no Brasil e de desigualdades sociais que a gente tem no Brasil, né, nós somos uma das sociedades mais desiguais do mundo, a gente vai precisar dessa política por muito tempo. Se a gente pega o caso dos Estados Unidos, né, que a Suprema Corte proibiu, né, políticas focadas em grupos, né, já teve impacto, principalmente nas Ivy Leagues, nas grandes universidades americanas, né, já teve impacto, já teve redução da participação de minorias nas universidades, né. Na Califórnia, o que eles fizeram? Quando houve essa proibição, eles criaram uma regra de selecionar pessoas das periferias, né? Porque sem o recorte racial, mas abrindo, eles conseguiram manter uma maior participação desses grupos socialmente minoritários, né? Então,
acho que vamos precisar da política por muito tempo. É nosso papel te questionar, mas enquanto sociedade, acho que nossa visão é essa, né? É uma política que dificilmente vai sair da nossa pauta, né? Da nossa realidade por bastante tempo, até dado o cenário, né, de base, de realidade, questão social, é justamente na base que eu quero puxar para você. Eu cheguei a conversar com você isso rapidamente, queria ampliar esse assunto aqui no nosso Pretoteca, porque a política de cotas existe por questões, né, de reparação, questões sociais também, e quem está chegando lá não teve esse preparo que as elites sempre tiveram, né? Escolas de elite, escolas de muita qualidade. E aí há um discurso, há conversas, né, na sociedade também, as políticas podiam ser ampliadas para outras áreas do ensino, né? O ensino básico, o ensino fundamental. Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, se há algum caminho para chegar nesse lugar. Olha, eu acho que no caso, assim, a boa ação afirmativa nas fases que antecedem o ingresso no ensino superior é a qualidade da educação que se oferece na escola pública brasileira, né? E eu acho que esse é o grande desafio, essa é a grande ação afirmativa que tem que ser feita. E aí, assim, até o Fundamental 2, a gente não tem, a gente começa a ter evasão a partir da metade do Fundamental 2. O ensino médio tem um problema sério de evasão, tanto é que o governo federal está criando programas de permanência, né? Como o programa Pé de Meia. E que eu já ouvi da experiência, por exemplo, do Pé de Meia, é que tem alunos que eles falam, o professor não me quer na sala de aula, né? Então, porque os alunos vão para a escola por causa do Pé de Meia, mas não vão para a sala de aula. Aí estavam mapeando isso. Então, existe um grande fenômeno a ser enfrentado, que é o racismo na sala de aula. Racismo esse interpretado pelos próprios professores, pelos colegas, né? A criança negra, o cabelo, a roupa, o apelido, essas coisas ainda existem de uma maneira muito cruel e muito forte, né? Então, a gente começou a trabalhar, a gente tem que começar a trabalhar o racismo na sala de aula desde a primeira infância, né? Eu ouvi já, no tempo que eu tive no governo, relatos de pessoas que dizem que as crianças negras na creche, elas se tornam mais independentes porque elas ganham menos colo, ganham menos beijo. Ai, que cruel. Então, assim, elas começam a andar mais rápido, elas começam... É cruel demais, muito, né? Mas começa na primeira infância, começa na creche, a atenção que é dado a uma criança negra e a uma criança branca. Uma creche pública, né? Por isso, quando a gente fala, não dá para entender só o que acontece no Brasil por classe, porque você chega numa creche pública onde você tem crianças negras e brancas igualmente pobres, né? Ou igualmente precisando elas são tratadas de forma diferente. A expectativa que um docente cria em relação a uma criança negra, uma criança branca, numa sala de aula de uma escola pública é diferente. O tratamento é diferente. Eu já orientei trabalho sobre isso. Eu tenho alunos, né, de mestrado, doutorado que estudam esses temas. Isso é constatado por inúmeras pesquisas, dessa dificuldade. Isso é que prejudica muito, né? Então, acho que essas duas coisas se juntam, né? Se a gente lá na frente, porque aí no caso não é reserva de vaga, ela não vai resolver, né? Porque a evasão do ensino médio do Fundamental 2, ela está relacionada ao tratamento que esses alunos recebem na sala de aula e, obviamente, também às condições financeiras da família. Por isso, um programa que o Bolsa Família prevê frequência escolar e o Pé de Meia é voltado também para a frequência escolar, né? Então, embora não sejam políticas com recorte étnico-racial, eu vejo como políticas que contribuem bastante para o que as ações afirmativas vão fazer adiante. Sem dúvida, já implantando, né, livros com personagens negros, que foi uma coisa que a gente não teve, isso já vai ajudar de alguma forma. E realmente é um desafio você pensar um jovem, né, que cresce na favela, que tem que começar a trabalhar com 13, 14 anos. Como que, né, onde a família dele não teve essa prioridade para a educação, como é que ele vai dar prioridade para a educação quando ele precisa colocar dinheiro dentro de casa e comida na mesa, né? Realmente um desafio. E a escola diz que ele não deve estar na escola, né? Exatamente. Então isso também... Fora todo o cenário de violência, né? A evasão escolar, porque ele não consegue chegar na escola porque tem tiroteio.
realmente é um buraco sem fundo, né? É um buraco sem fundo, isso vai impactando em escala absurda, né? A gente vai vendo os impactos chegando e a conta chegando. Porque uma pessoa como essa, que precisa trabalhar, mal consegue sair de casa, né? Mora numa favela que está no meio do fogo cruzado, muitas vezes entre polícia e facções ali, não consegue nem sequer estudar direito. Como é que vai... É isso que não entra na nossa cabeça às vezes. Como é que vai passar num sistema de vestibular hoje no Brasil que é da forma como é, a avaliação é da forma como é? Não tá igual para todo mundo, não dá para todo mundo partir do mesmo ponto e aí é difícil mesmo com vagas reservadas. Eu penso muito nisso, porque é um sistema ainda muito difícil, que pede muito de pessoas que às vezes não tiveram nem o mínimo. E aí é isso que eu queria te perguntar um pouquinho sobre como você enxerga hoje o sistema de avaliação para os vestibulares, grandes vestibulares hoje no Brasil, principalmente em relação a universidades públicas, né, para esse acesso dessas pessoas. O Enem virou o grande processo. Eu acho que tem duas coisas que democratizaram muito essa questão do processo seletivo. O Enem, né, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, e o SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção para as Universidades. Então, você faz o Enem em Fortaleza, né, e você faz o Enem o SISU, e você aplica no SISU, você concorre à vaga em todas as universidades públicas do Brasil inteiro, né. Isso fez uma mudança muito significativa também no perfil socioeconômico, no perfil regional, né? Mas, por outro lado, esse aluno que se desloca, né? Ele precisa de permanência, né? Porque ele não está mais morando com a família, né? Eu acho que isso é um aspecto... Sempre vai cair na permanência como um grande problema, né? Eu acho que existe esse desenho, né? Agora, um outro aspecto disso mais qualitativo, assim, mais de conteúdo, né? O que a gente exige para um estudante hoje passar bem no vestibular, eu acho que historicamente isso também tem uma seletividade muito grande social, né? São processos, provas feitas para pessoas que têm... na época que eu fiz vestibular, que ainda era no Rio, ainda era Sesgran Rio, né, não tinha Enem, mas, assim, os professores de cursinho, os professores das grandes escolas, eles faziam as provas, né? Então, assim, eu acho que existe um conhecimento básico de matemática, português, física, química, que deve ser sempre biologia, né? Mas a gente sabe também que a forma como isso é ensinado e como é apresentado e cobrado no vestibular tem também um viés social muito grande, sim, né? Então, acho que por isso que eu acho muito legal a aposta na redação, né? Que é uma coisa que a pessoa, né, lê, a pessoa para fazer uma boa redação, ela tem que ler, fica né? um pouco mais subjetivo, né? A gente eu acho sai daquela objetividade. Eu acho que é importante, eu acho muito legal valorizar a escrita, a redação, né? A redação do último vestibular foi justamente sobre ensino de história da África, né? Foi um pouco sobre tentar entender um pouco do impacto da lei de 1639, né? Os alunos tiveram que falar sobre isso. A Unicamp há muitos anos já tem, né, o livro dos Racionais, né, Sobrevivendo no Inferno, no processo seletivo da Unicamp. Então, assim, eu acho que o que se cobra, né, o que se coloca como importante para você ter acesso ou não à vaga também, aos poucos está mudando, né? Está ficando mais, digamos, mais crítico, né? Mais aberto e mais diverso, né? Sim. Um dos problemas, e é o último ponto dessa pergunta que eu acho que é importante chamar a atenção, quando o presidente Lula assumiu agora o terceiro mandato, eu acompanhei isso de perto porque eu estava no governo, a queda do uso do Enem e do SISU estava muito grande. As universidades públicas, elas podem aderir, né, adesão ao SISU e também da nota do Enem, porque o governo, a gente sabe o que aconteceu no Ministério da Educação, né? Foram 5 ministros em 4 anos, né? Então, assim, desarticulou muito, né? Um dos grandes, mais uma das tragédias desse governo foi o descaso aí com esse processo e teve realmente
estava tão desorganizado que acho que só 50% das universidades públicas estavam usando o SISU. E isso impacta também na diversidade racial e regional dos estudantes que vão iniciar, né, sua vida universitária. Bom, para a gente começar a encerrar, né, a gente, claro, tem muitas vitórias, muitos problemas, muitos desafios, mas claro que as vitórias, né, a gente precisa comemorar. E hoje a gente vive um momento único na sociedade, né, realmente dessa amplitude de pensamentos, dessa diversidade de pensamentos. Recentemente, Ana Maria Gonçalves assumindo a Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher negra em mais de 130 anos dessa instituição, e ela falou muito sobre isso, né, porque a gente sempre foi... indicado ali, sempre houve um caminho de valorização das culturas europeias, né, norte-americanas, de consumir esses leitores. E a gente já vai vendo que essas mudanças, através da política de cotas, conseguiram trazer uma diversidade de pensamentos, de abertura para a leitura de outras culturas, né? A nossa cultura brasileira, a cultura preta, a cultura indígena. Então, eu queria, para a gente encerrar, te ouvir a respeito disso, né? Do quanto a gente realmente tem uma amplitude de pensamento única que a gente está vendo pela primeira vez. Eu acho que a gente tem... Isso tem um processo, né? Eu acho que toda a construção do pensamento decolonial, né? O surgimento um pouco desse debate do diálogo sul-sul, né? A gente não sabia nada da filosofia africana, da filosofia chinesa, da importância do pensamento desses países, né? Então, como eu costumo dizer, né, o sul global, ele nunca foi visto como bibliografia e sempre como fonte, né? A diferença, né, de você ler o autor e usá-lo para construir uma teoria, isso realmente tem um processo de transformação, mas eu acho que as ações afirmativas na universidade, elas ajudam a consolidar esse processo, porque os alunos começam a perguntar, mas não tem um autor negro nesse curso, né? Mas não tem ninguém, né? Eles não deixam mais passar, né? Como gerações não deixa mais anteriores passar, não deixa mais passar, né? Por exemplo, tem um grande sociólogo negro dos Estados Unidos, da mesma época dos grandes clássicos da sociologia, né, que é o Du Bois, que ele não tinha... a gente, no Afro-Sebrap, né, a gente tem uma linha de pesquisa lá que está traduzindo, acompanhando, né, introduzindo esse autor no Brasil, né, no campo da sociologia, né, é o projeto coordenado pelo professor da Unicamp, o Matheus Gatto. E tem e é muito interessante, né? Assim, isso não seria possível, né? Se a gente apresentasse esse projeto, sei lá, há 20 anos atrás, acho que ninguém ia querer, né, traduzir. Sim. Hoje em dia, o mercado editorial, ele se transformou completamente, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Todo conhecimento produzido com diversidade, ele é mais rico, mais interessante, né? A gente tem agora o debate sobre os docentes negros nas universidades. Isso é urgente também, né, Márcia? Porque ainda é um desafio, né? Quando você vai para uma universidade, você encontra até um número maior de mulheres negras no ensino básico. Mas quando você chega lá no topo, a cara é a mesma há décadas, enfim, há muito tempo. Tem cursos ainda que, por exemplo, a filosofia da USP sempre teve a Mariana Chauí. Verdade. Depois teve uma outra professora mulher também. Mas a gente fala que elas revezam, né? Porque verdade. Assim, tem... agora entrou uma menina mais jovem também, mulher, né? Uma mulher jovem entrou na filosofia. Mas filosofia, economia, nem assim, né? Eu estou falando assim, se a gente ainda está com teto de gênero, você imagina de raça, né? E de mulheres negras, sim. Então... Nossa. Né? Eu fui a primeira professora, mulher negra, professora do Departamento de Sociologia da USP, que é um departamento muito antigo, né? Então, a gente tem mudanças muito grandes para serem feitas, né? Eu acho que isso também já virou uma pauta dentro da universidade, né? O concurso para docente. A gente também, quando eu estava no governo, foi feita a revisão. Essa sim, foi renovação e revisão da lei de cotas para o serviço público, que inclui carreiras docentes, né? E que é um grande problema, porque a distribuição de vagas é um problema, né? Você padronizar uma lei em relação a diferentes formas, a diferentes instituições públicas é bem difícil, né? Então, a gente trabalhou bastante nisso, mas é uma lei que conta também muito com a mobilização política dos espaços institucionais para que a lei seja cumprida, né? Porque
é difícil, né? Você ter uma lei que vai legislar para a Polícia Federal, para a universidade, entendeu? Para outros órgãos públicos, para ministérios. Então, o CNU agora, por exemplo, né? Entrou mais de 30% já de pessoas negras no CNU, né? Então, é orar e vigiar, como eu costumo dizer, né? A gente tem que trabalhar, cobrar, mas tem que vigiar politicamente também, né? Eu sempre digo isso, as leis de ações afirmativas, a gente acha bom que seja uma lei, né? Que a gente tenha a garantia de uma lei. Mas ela não prescinde da luta política, né? Existir uma lei de ação afirmativa para o ensino superior, para o serviço público, não nos faz prescindir da luta política de ocupar esses espaços, né? Ou seja, a luta continua mesmo, né, nesse caso, porque como esses alunos vão ser tratados, como esses professores vão fazer concurso, se a gente vai realmente cumprir as cotas em todas as carreiras do serviço público, né? Isso tudo tem que estar no vigiar, entendeu? Não tem como abrir mão disso. Né? E é importante lembrar, né, que a lei de cotas só existe, número maior de negros hoje em vários ambientes, né? A cobrança nas empresas, a gente está aqui, é uma cobrança do movimento negro. Ninguém achou bonitinho essas pessoas, esqueceram que a gente tinha talento por muito tempo, a gente nem era considerado gente, né? Então, é uma cobrança nossa, uma vitória nossa. Todo esse processo de tudo que a gente está vendo, da gente estar aqui hoje, nós três, essa é luta política. Sem dúvida. Com certeza. Márcia, a gente vai ter que encerrar com você. Foi um prazer, mas antes, mostra novamente, Cíntia, o livro para todo mundo que está acompanhando a gente. Já adquiri lá no nosso YouTube, vou pedir para o Giovanni dar um zoom aí no livro. A Cíntia está mostrando esse livro importantíssimo, que vai contar um pouquinho mais também de algumas histórias ali, jornadas de pessoas cotistas também, o impacto das cotas, portanto, fica aí essa super dica para esse dia, para esse Pretoteca de hoje, para essa semana também tão emblemática. E, Márcia, a gente queria te agradecer. Para agora essa semana, mas claro que é para sempre. A gente precisa sempre discutir sobre isso. Obrigada pelo espaço para divulgar o trabalho, para falar de um tema que é tão importante. Obrigada mesmo. Então, obrigada mais uma vez, Márcia. E tem mais gente para agradecer, né? Muita gente. Um deles é o Giovanni Rizzi, ele que fez a gravação, operou esse switcher aqui durante todo esse tempo que estivemos aqui. Mas também vou agradecer o pessoal da Sala Digital, tá? Apesar de não estarmos lá nesta gravação, mas Glauco Genovese também opera o switcher. Zé Florentino, responsável pelas artes geradas pelo Google em parceria com a Band. E, claro, agradecimento às nossas produtoras, Taya Nicátio e Beatriz Alencar, ela que inclusive também faz a edição desse programa, e o Zé Antônio de Araújo, que é o nosso sonoplasta, faz essa linda sonoplastia desse episódio que está sensacional e você não vai perder, viu? É isso, e obrigada também a você, né? Obrigada mais que especial a você que está sempre com a gente aqui acompanhando as reflexões que a gente levanta aqui no Pretoteca. A gente te espera no próximo programa, né, Lari? Até lá. Tchau, tchau. Beijo.